ele era dotado de uma capacidade extraordinária. Era um homem que já nasceu com um talento, e esse talento foi potencializado pelo dom que Deus deu para ele. E aquele homem, literalmente, foi extremamente usado para alcançar inúmeras pessoas. Ponto 2. O que salta aos nossos olhos dessa passagem é que Paulo, assim como aprendeu de Cristo, assim como foi acolhido, como por exemplo Barnabé, assim como ele foi inserido à igreja de Jerusalém e posteriormente Antioquia, igrejas que estavam em Antioquia, esse homem, Paulo, ele replicou isso e hoje nós conhecemos como discipulado, que é a arte de ensinar algo através da vida. Coloca do lado, caminha junto e vai ensinando, não apenas de forma teórica, mas de forma prática. Uma outra coisa se destaca nesse texto, que vale a pena nós termos em mente, é que quando Paulo escreveu essa carta para essas igrejas, a igreja naquele tempo não tinha templos como hoje nós temos. Então isso que hoje enxergamos aqui é uma herança que pegou força principalmente no fim do período primitivo da história, e hoje nós chamamos também do fim do período da igreja primitiva, adentrando a igreja medieval, ou período medieval, onde os templos começaram a ser também bem vistos. Não que Deus estivesse rejeitando o templo, mas a igreja naquele tempo ela se movia categoricamente nas casas. Então as igrejas elas se encontravam nas casas. E as regiões, quando falávamos que a igreja ela era forte, como a igreja de Efésios ou a igreja de Éfeso, a igreja dos Efésios, a igreja propriamente de Éfeso, é porque não apenas nas casas se reuniam, mas eles também tinham uma projeção tão grande que nas ruas e nas praças eles também pregavam. Então, automaticamente, quando nós temos essa passagem em mente, nós temos uma passagem de um homem que disse sim ao Senhor, que já tinha um talento, mas ao dizer sim para Jesus, Deus, o Senhor foi lá e deu um dom maravilhoso para ele. 2, foi um homem que, através daquilo que aprendeu do Cristo, através daquilo que ele aprendeu dos discípulos de Cristo, ele começou a replicar isso nos seus liderados, que foi o discipulado. 3, todo o movimento que acontecia naquele tempo, originalmente começava nas casas, estabelecia-se nas casas e se multiplicava nas casas. Então, quando Paulo escreve o que escreve, ele está pensando em igrejas de determinada região, mas que se encontrava nas casas. As casas são importantes. Digo eu, não a palavra, mas acredito firmemente que as casas estão no coração de Deus, assim como a família. Existem pessoas que não vão ao templo, mas se você propagar a palavra na sua casa, se convidar um familiar, se convidar um parente, se convidar um vizinho, a probabilidade é que eles se abram para ir às casas, para a sua casa, para a casa de algum conhecido. Casa também fala de comunhão, fala de perdão, fala de restauração, fala de vida. Mas evidentemente que Paulo não estava apenas trazendo à tona esses pontos. No contexto da passagem que agora acabamos de ler, o que Paulo estava estabelecendo era para que os discípulos que se encontravam nas casas pudessem entender o que era viver para Cristo. E por isso, então, ele estabelece uma passagem tão maravilhosa para que nós pudéssemos, então, não apenas os discípulos lá, mas os discípulos aqui,
pudesse entender o que é viver para Cristo. Ponto 1. Eu consigo então compreender, através dos 2 versículos que acabamos de ler, que todo ser humano, ele precisa ter um encontro genuíno com Cristo. Paulo teve o seu encontro com Cristo. Não sei se vocês estão lembrados, mas em caminho de Damasco, ele viu uma forte luz, caiu em terra e ouviu uma voz. E a vida dele, a partir daquele momento, nunca mais foi a mesma. Existem pessoas que estão na casa, existem pessoas que se assentam na mesa, mas que ainda não tiveram o seu encontro genuíno com Cristo. Eu não sei se você acredita, mas digo eu, não o Senhor. Uma das características de um encontro genuíno com Cristo é que a nossa vida muda, a nossa visão muda e o nosso propósito muda. Paulo estava a caminho de completar a perseguição a inúmeros discípulos, mas Cristo o encontrou primeiro. Cristo estava naquele caminho. Cristo estava naquele lugar. Eu consigo até lembrar, mestre Alex, quando Deus fala que ia guardar o povo, e Faraó se arrepende da decisão de liberar o povo, isso está em Êxodo, e ele pega o seu exército e vai atrás daquele povo, e do nada aparece uma coluna de fogo que o impede de alcançar o povo. O Cristo que salva é também o Cristo que guarda. Paulo estava desejoso de destruir aquele povo, mas o Senhor daquele povo apareceu e disse: você quer matar, quer destruir aqueles, como você a partir de hoje será discípulo de Jesus. Você precisa ter um encontro com Cristo. Nós precisamos ter um encontro com Cristo. Estivemos na sexta-feira na peça lá em Ramos, Colisão. Alguma coisa do destino final. Esqueci o Casa dos Julgamentos, e aí tem um subtema, um subtítulo, subtema. Uma viagem ao destino final. Impactante. Já temos mais uma turma para sábado. Se quiserem ir, mas se vocês forem, vocês também vão falar assim, ó, vou apertar a mão e vou levar mais uma pessoa depois. Uma pessoa que precisa muito. Você vai ser impactado, ser edificado, mas tem pessoas que precisam ver, ouvir e logo testemunhar aquela mensagem passada. Mas estava lá, e num dos momentos há um convite à salvação. E eu lembrei do meu passado, e quando eu era mais novo, e todas as vezes que eu ia à igreja, o pastor fazia o apelo, e todos os domingos eu aceitava Jesus. Todos os domingos eu aceitava Jesus. Eu me lembrei, irmã Alice, da minha infância, e quando ela fez o convite à salvação, eu humildemente, com toda a sinceridade, eu disse: Senhor, eu creio que já sou salvo, não há dúvida no meu coração, mas até mesmo para minha mente ouvir isso. Senhor Jesus, eu continuo te reconhecendo como o único e suficiente Salvador da minha vida. O encontro com Cristo nos dá uma visão
que transforma o nosso viver. Todo mundo que tem um encontro com Cristo tem uma visão que transforma o viver. Um ser humano pode viver sem uma casa, mas um ser humano não consegue viver sem uma visão. Todo ser humano precisa de uma visão. Jesus se mostra para esse homem porque tudo aquilo que ele tinha em mente precisava ser destruído. As resistências precisavam ser destruídas. Ele precisava ver algo que pudesse impactá-lo. Ele precisava ver algo que pudesse transformá-lo. Jesus se mostrou para aquele homem porque ele estava ali ou transformando, ou mudando, ou restaurando. Também entendo que todos nós precisamos ter um encontro com Cristo porque nós precisamos de um caminho para andar. Existem muitos que estão batendo cabeça, andando de lá para cá, sem destino, sem o norte. Mas quando encontram Cristo, quando tem uma visão, eles não conseguem mais tirar os olhos de Cristo. E eles passam a ter um destino, eles passam a ter um norte, eles passam a ter um caminho para andar. O próprio Cristo disse: eu sou o caminho. Um caminho para andar é importante para todos. Existem pessoas que, por não conhecerem esse caminho, estão literalmente batendo cabeça, estão perdidas. Elas estão tateando tantas coisas, tentando encontrar alguma coisa segura. Elas estão batendo a cabeça, muitas delas, nos vícios. Outras ainda através de amizades ruins. Outras mais simplesmente nas coisas que só estão preenchendo a vida, mas que não têm sentido. O encontro com Cristo nos dá um caminho para andarmos. O livro Peregrino nos ensina que é bom não pegarmos os atalhos. É bom tomarmos cuidado com os conselhos de quem não tem uma vida estabelecida para falar e para orientar. Pastor Carlito Paz, em seu livro Liderança que Prevalece, disse que liderar não é apenas apontar o caminho, é andar no caminho e mostrar no caminho a direção que deve ser percorrida. Cristo é o caminho, mas ele veio e disse: olha para mim e você vai encontrar o norte para a sua vida. O encontro com Cristo também traz um propósito de vida. Existem pessoas que elas estão aí, nos quartos da vida, estão nas muitas angústias da vida, porque ainda não encontraram um propósito real. Cristo nos ensina que quando nós temos um encontro com Ele, um encontro genuíno com Ele, nós recebemos um propósito para viver. Assim como a visão, todo homem precisa de um propósito, e todo propósito tem um preço. Você pode falar isso comigo? Todo homem precisa de um propósito, e todo propósito tem um preço. O preço maior que pagou foi o próprio Cristo. Mas aquele preço que nós devemos pagar é o sim para Ele. É quando nós ouvimos a voz que continua nos chamando e dizemos sim. Sim, Jesus, eu vou. Sim, Jesus, eu quero. Sim, Jesus, estou à disposição. Existem pessoas que estão no lugar errado, são bem intencionadas, elas possuem um coração bom, mas elas estão literalmente no lugar errado.
O autor do livro Kryptonita, eu sempre esqueço o nome dele, e mais uma vez esqueci, ele diz algo muito maravilhoso, que naquele dia, no juízo final, muitas pessoas vão se apresentar como pastores, como evangelistas, como missionários, e o Senhor irá os chamar pelo propósito deles. Aos pastores, aos missionários, Senhor, eis-me aqui. E o Senhor vai falar, mas contador fulano de tal, empresário fulano de tal, professor fulano de tal, e aqueles outros vão dizer, não, pastor fulano de tal, missionário fulano de tal, evangelista fulano de tal, e o Senhor vai dizer, não, contador fulano de tal, empresário fulano de tal, alguma outra coisa aí que eu falei, fulano de tal. E a pergunta que vou falar, mas não, eu era pastor. E o que Deus vai responder é, não, você não era pastor, você não era missionário, você não era evangelista. Eu te criei para ser contador, eu te criei para ser professor, e eu te criei para ser empresário. Se você tivesse encontrado seu propósito na vida, como contador você teria ajudado inúmeras associações evangelísticas, inúmeras igrejas a não terem problemas. Como professor você teria ajudado uma geração inteira. Como empresário você poderia ter ajudado inúmeros missionários que poderiam ter chegado a inúmeros países. Já em outra ponta, diz esse autor, procura aí, que eu não vou deixar de citar esse autor, John Bevere, John Bevere, ele diz o seguinte, e naquele mesmo instante, muitos que vão se apresentar como contador fulano de tal, e aqui eu estou colocando profissões, tá? Lá no vídeo ele fala outras, professor fulano de tal, empresário fulano de tal, vão se apresentar falando, eu sou um empresário, eu sou um contador, eu sou um pastor. E de igual forma o Senhor vai chamá-los pelo propósito e vai dizer, não, pastor fulano de tal, missionário fulano de tal, evangelista fulano de tal. E aquelas pessoas vão tentar corrigir o Senhor dizendo, não, eu não era professor, eu não era pastor, não era evangelista, eu não era missionário. E o Senhor vai dizer, não, eu te fiz para ser pastor, evangelista e missionário. Assim como essa história que John Bevere traz e que nos chama a atenção, é assim também sobre muitas pessoas. Elas estão perdidas porque elas ainda não tiveram um encontro com Cristo, elas não tiveram uma visão que possa transformá-los, elas ainda não enxergaram o caminho para andar e por isso elas ainda não encontraram o propósito da vida delas. Quando Cristo nos alcança, Ele estabelece exatamente qual o propósito de nossas vidas. E para Paulo, o Cristo, ao olhar para ele, diz, ei, eu te tenho como vaso escolhido. Você achou que era perseguidor, mas agora eu estou te fazendo discípulo. Você achou que era um fariseu, agora eu estou te fazendo um pequeno Cristo. Você achou que tinha um propósito, que era prender, matar pessoas, mas agora você vai se entregar, inclusive a sua vida, para alcançar outras pessoas. Eu acredito que todo ser humano deveria gastar um bom tempo em oração ao Senhor para descobrir qual o propósito da vida deles. Se você ainda não fez isso, que tal você nessa noite, nesse exato momento, aí no seu lugar, fechar os seus olhos agora e do seu jeitinho, se você não sabe orar, eu quero te ajudar. Repita comigo, Pai, por favor, me mostra o propósito que Tu tens para a minha vida. Em nome de Jesus, amém.
Todos nós precisamos ter esse encontro com Cristo. Porque o encontro com Cristo abre a nossa visão, estabelece o caminho e nos dá um propósito. Mas algumas outras coisas saltam aos nossos olhos quando lemos esse texto. E pela segunda verdade, consigo entender que aquele que tem um encontro com Cristo vive transformações. Diga assim comigo, transformações. Primeiro, a mente muda. Todo mundo que tem um encontro genuíno com Jesus, a mente muda. Antes pensava de uma forma. Quando tem encontro com Cristo, a mente muda de tal forma que ele passa a não pensar como qualquer um outro, mas ele passa a pensar como Cristo, porque ele recebe a mente de Cristo. Paulo diz, e nós temos a mente de Cristo. Quando falamos de mente, falamos de coisas que nos movem no nosso dia a dia. Falamos de decisões. Não sei você, mas quando andamos com Cristo, nós não temos que perguntar para Ele se temos que beber ou não água, como o pastor Roberlan, domingo passado, pela manhã, na conferência da família, disse: se você ama a sua família, se você ama a Deus, você não pode se matar não bebendo água, você precisa cuidar do seu corpo, o seu corpo precisa ser hidratado. Então, você não precisa dizer a Deus, eu preciso beber água ou não devo beber água, eu preciso cortar a gordura ou não devo cortar a gordura, Deus, eu tenho que diminuir no açúcar ou não. Não, é lógico que se você não diminuir, como a irmã falou aqui, o sal, não teve culpa, simplesmente chegou, mas devo não diminuir o sal. É claro que tem certas coisas que são gostosas ao paladar, mas que prejudicam o corpo, não tem jeito. Coisas como essa você não tem que perder tempo em oração dizendo, devo ou não fazer, é simplesmente não fazer. Todavia, quem anda com Cristo, quantas decisões cruciais, diga assim comigo, decisões cruciais, não toma nenhuma posição enquanto Cristo não falar o coração deles. Eu posso estar enganado, a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, mas eu tenho a certeza que uma das respostas, uma das características que nós entendemos que é Deus que está falando conosco, é a paz que excede todo o entendimento que inunda o nosso coração e a nossa mente. Quando nós estamos orando, está naquela guerra, mas quando Cristo fala, você fala assim, mas vai vir rebordosa, vai vir situações, estou em paz, vai dar tudo certo. Namorados, ouçam o que eu vou falar. Solteiros, ouçam o que eu vou falar. Divorciados, ouçam o que eu vou falar. Viúvas, ouçam o que eu vou falar. É melhor gastar anos orando do que gastar anos chorando. Não tomem nenhuma decisão se não tiverem a certeza de Cristo Jesus, nosso Senhor, no seu coração. Não tomem decisões impensadas. Se Cristo não falou, persevera, espera. A mudança de mente entra não apenas nas decisões, mas aqui eu abro, que é bem sensível, é muito próximo, decisão, mas eu pontuo inclusive sobre escolhas. Me permita aqui ser redundante, porque caberia muito bem escolhas e decisões, mas deixa aqui subdividir essa percepção, ou melhor, dividir essa percepção e dizer, cuidado com as escolhas. Eu ouvia os antigos dizendo, é um dito popular, e eu acredito nele, nem tudo
que reluz é ouro, mas nós precisamos também aprender que existem diamantes que estão apenas sujos e que precisam ser limpos. É limpos? É, limpos. Precisam ser limpos. Você que é estudante, antes de escolher a sua profissão, você deve primeiro ouvir aquilo que Cristo tem para a sua vida. Estava ouvindo o TED para apresentar um artigo, há alguns anos, aí eu vim ouvindo, e uma pessoa muito bem instruída, os pais com uma estrutura financeira muito boa, permitiram ela fazer determinado curso, e ela, no meio desse curso, descobriu que aquilo que ela estava fazendo não estava preenchendo o coração dela. E no TED é um programa de palestras de empreendedorismo, desenvolvimento de lideranças e algumas coisas mais, bem acessível através do YouTube. E essa moça, esqueci agora o nome, mas depois posso passar quem quiser, ela disse que naquele exato momento ela descobriu que ela não deveria ir para algo porque iria trazer uma condição financeira. Ela deveria ir para aquilo porque aquilo estava a preenchendo completamente. E naquilo que ela está fazendo, em comparação àquilo que ela fazia, sem sombra de dúvidas, em percepção é extremamente inferior, mas em projeção é extremamente superior, porque aquilo que ela começou a fazer aquilo que ela começou a fazer porque se sentia preenchida, a colocou em uma plataforma que, dentre muitos homens conhecidos, o próprio Bill Gates também falou. Quando temos um encontro com Cristo, essas transformações também vêm na postura. Paulo passou a aparecer, a postura dele se assemelhava muito à postura do próprio Cristo. Paulo tinha uma postura ilibada. Quando as pessoas, digo eu acredito que acontecia isso. Quando Paulo andava na rua, dizia: eu não vi Jesus, mas tudo aquilo que falam de Jesus, eu vejo na pessoa de Paulo. Se o mundo está com dúvida sobre a nossa postura, se somos de Deus ou não, é porque tem alguma coisa errada. Quando nos olham e dizem assim: não sei se é, mas olha, agora que você falou, até tive certeza, mas até então eu não sabia, eu estava com dúvida. Você tem um papo bom, mas sabe, a sua postura não é ideal, pelo menos daquilo que eu imagino que deva ser. Acredite, às vezes as pedras clamam. Eu gosto de dizer que quando um cristão vacila e o mundo diz assim: mas você não é crente, ainda há esperança, porque estão nos vendo como crentes. Pior que quando você vacila e o mundo fala: mas é normal, fica tranquilo, você é nosso, estamos juntos. Aí você fala: tá ruim para mim, hein? Tá ruim para mim. A postura muda. A postura de um servo de Deus é uma postura, deve ser uma postura ilibada. Aprendendo com o próprio Cristo, naquilo que Ele nos ensina em Mateus capítulo 11, a partir do versículo 11, 27 até o 30, 29, do 27 ao 29, nós devemos aprender com Ele, que é manso e humilde de coração. Moisés era explosivo, mas depois que andou com Deus, a Bíblia diz que ele se tornou o homem mais manso da face da terra. Paulo era sanguinário, mas depois que passou a andar com Cristo, ele estava disposto não apenas a viver por Cristo, mas morrer pela causa de Cristo. Quando aquela mulher no poço, João capítulo 4, conhecida como mulher samaritana, teve um encontro com Cristo,
a vida dela mudou de tal forma, que ela se tornou imediatamente uma grande evangelista. Quando aquele rapaz, o endemoniado de Genezaré, estava ali conversando com Cristo, ele foi transformado de tal forma que o testemunho da vida dele impactou uma cidade inteira. Dizem até mesmo que cidades, porque estávamos falando de uma região chamada de Decápolis. Quando a sua postura muda, as pessoas percebem que há uma diferença. Mas ele era perseguidor, mas agora ele se tornou discípulo. Ela era reclamona, mas agora está agradecida. Ele gritava, mas agora fala manso. Eu não sei você, mas eu tenho dificuldades. E eu digo eu, não a palavra e nem o Senhor. Mas quem recebe Jesus na sua vida, não vive uma vida de gritarias. Até isso o Senhor muda. A postura muda, nós passamos a ser mais cuidadosos. Um dia eu conversava com os alunos no seminário, pela misericórdia do Senhor, às vezes passo aquilo que Deus me ensinou ao longo dos anos e aprendo com eles, e disse: olha, quando você tem um encontro genuíno com Cristo, o seu corpo não é mais seu. A sua roupa não é mais sua, a sua palavra não é mais sua, as suas decisões não são mais suas. A postura muda. Mas tem uma outra transformação quando temos um encontro genuíno com Jesus. A vida muda. E quando falo de vida, não falo apenas da vida que nos liga ao Pai, eu falo daquilo que está inserido no nosso cotidiano. Eu me lembro que quando adolescente eu não tinha dinheiro. E nós não tínhamos o vale transporte do estudante. Eu só tinha o vale transporte do Santa Terezinha. Então, ou eu vinha a pé do Jardim Metrópole até o Verlado Sérios para pegar o Santa Terezinha para ir para o Jardim Meriti, Colégio Estadual Jardim Meriti, ou eu tinha que fazer o que muitos faziam, que era passar por debaixo da roleta. Não estou aqui querendo estabelecer o erro como certo, mas eu já fiz muito isso. Muita coisa, meu Deus, mas muita coisa. Eu acho que as crianças não têm a habilidade que nós tínhamos naquele tempo. Porque literalmente assim era era rápido, não podia parar. E era baixinho, então a camisa era branca, porque você tinha uniforme, não era qualquer uniforme, tinha que estar limpinho. E você tinha que passar naquele tempo da chuva então, mas eu fiquei especialista em passar por debaixo da roleta. Eu passava com facilidade. E graças a Deus pelaquela trocadora, uma mãe, certamente, e ficava com pena das crianças, porque nós íamos apertadinho ali, quem lembra daquilo, calote, chamava-se os caloteiros, tá tudo assim, ó, com a mochila assim na frente. E ela falava, passa. Mas eu lembro que quando tive, na minha adolescência, quando eu tive um encontro com Jesus, pasmem, ninguém falou comigo, mas até passar por debaixo da roleta ficou difícil para mim. Ninguém mandou eu não passar por debaixo da roleta. Mas alguma coisa mexeu na minha mente e no meu coração, que quando vinha aquela serva de Deus e dizia, ela já sabia o horário, o ponto certo, eu literalmente passei a sair mais tarde, para não pegar aquele ônibus, porque eu sabia que ela falava, passa logo, e eu não queria mais fazer aquilo. Era necessário, mas eu não queria mais fazer aquilo. Não tinha jeito, mas eu não queria mais fazer aquilo. Era caso de vida e morte, nem tanto, mas eu não queria fazer mais aquilo.
Não era apenas viver para Cristo, era, se fosse o caso, morrer por causa do Cristo. E morrer por causa do Cristo, às vezes, é abrir mão de coisas importantes na sua vida. Quem consegue compreender essa palavra aqui? Na vida do Cristo, com Cristo, você perceberá que existem coisas que não estão no campo do pecado, mas estão no campo da renúncia. Para continuar com Ele, você vai ter que deixar a mochila de lado, para você ficar mais leve. Não, mas a mochila não é pecado, mas ela está te deixando pesado. Ela está dificultando a sua caminhada. Os seus passos estão mais lentos. Você precisa deixar a mochila como renúncia para poder continuar caminhando com Cristo. 3 e último. Uma vida para Cristo estabelece um testemunho de vida. Fala assim comigo, um testemunho de vida. A sua vida prega. Vira para quem está ao teu lado e fala assim, a sua vida prega. 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 Quando temos um encontro genuíno com Cristo, podemos errar. Eu não errei na minha palavra, podemos, mas não devemos. E se errarmos, temos um advogado. Mas é sábio não permanecer no erro. É sábio fugir da aparência do mal. É sábio resistir. E eu vou usar aqui o diabo como situações que acontecem no dia a dia. Existem pessoas que dizem, eu fiz porque não resisti. É verdade, muito forte, eu entendo o seu lado. Mas acredite, entender o seu lado não amenizará o fato de que o que foi feito não é certo. Eu, como pastor, a única coisa que posso pontuar para ti é, se apegue com Deus. Agarre Deus, para você ter força para dizer não para aquilo que hoje está te dominando. Paulo escreveu o que escreveu. Versículo de número 20. Fui crucificado juntamente com Cristo. E desse modo já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Diz assim, diga comigo assim, Cristo vive em mim. Pode ser mais forte, Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, se Cristo vive em ti, se Cristo vive em nós, a vida que agora estamos vivendo no corpo, devemos vivê-la exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que nos amou e se sacrificou por todos nós. Esse é o chamado do Cristo para as nossas vidas. Vivendo para Cristo. Vivendo para Cristo é a mensagem dessa noite. Que Deus abençoe seu dia, a sua noite, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe o seu ministério, que Deus abençoe os seus negócios, que Deus abençoe o seu trabalho. Que essa semana, que começa hoje, seja extraordinária, que você possa viver de uma forma sobrenatural. Mas não posso terminar essa mensagem, melhor, esse momento, a mensagem já terminou, sem fazer 3 convites tão importantes.